48. Noite de Mongols capítulo 394, Refugiados autor, 10.000 calamidades incêndio Esse capítulo veio de novelbin.com Não se esqueça de conferir o site Ivan Zachary era um indivíduo comum e tranquilo da classe trabalhadora que morava na 67ª Avenida, no Distrito Alto de Norzin. Antes de se mudar para cá, ele morava na 23ª Avenida. Seu trabalho principal era em uma usina de processamento de minérios sob a bandeira da Holy Resource Development Corporation, começando a trabalhar quando o sol começava a nascer e só terminando e voltando para casa quando a lua estava completamente no céu noturno tranquilo. Devido à sua origem familiar pobre, Zachary vivia assim desde que se formou em uma escola comunitária. Era difícil, mas ele ainda conseguia sobreviver. No entanto, essa vida pacífica virou completamente de cabeça para baixo há alguns meses, quando ocorreu o grave vazamento de gás na 23ª Avenida. Ao chegar em casa do trabalho, ele percebeu que sua casa, assim como os prédios nas ruas ao redor, tinham sido completamente reduzidos a pó. Felizmente, o governo do Distrito Central anunciou que uma bolsa de assistência seria dada aos afetados, para que ele pudesse continuar a sobreviver com dificuldade. Só que sua vida tinha se tornado mais difícil. Com essa bolsa, ele decidiu se mudar para as proximidades da Igreja da Cúpula, perto do norte de Norzin, pois havia sido designado para uma fábrica mais remota. Para facilitar o deslocamento para o trabalho, alugar uma casa perto dali foi a melhor solução. Zachary não reclamou. Afinal, era tudo o que ele sabia fazer. No entanto, trabalhar se tornou ainda mais cansativo, e ele só conseguia ver a lua todos os dias. Tendo trabalhado arduamente por boa metade de sua vida, as coisas pioravam a cada dia. Tais pensamentos ocasionalmente brotavam na mente de Zachary, mas sua satisfação e determinação habituais faziam com que ele nunca pensasse em resistir. Desde jovem, ele aprendeu que na vida só existe trabalho e sobrevivência. Entretanto, as mudanças repentinas deixaram Zachary perdido e, para encontrar algo em que confiar, ele começou a aceitar as pregações da Igreja do Domo e se tornou um firme crente na lua. Certo dia, enquanto rezava à noite, Zacarias presenciou pessoalmente a descida de um lendário apóstolo. No entanto, antes que pudesse contar secretamente a outros fiéis sobre essa boa notícia, a Igreja do Domo foi denunciada como uma seita no dia seguinte. Outra explosão de gás também ocorreu na filial da Igreja do Domo, perto de sua residência. Sua fé e seu lar desapareceram mais uma vez. E dessa vez, ninguém o compensaria, porque Zachary também era considerado um membro do culto. Felizmente, a unidade central de polícia afirmou que, enquanto os membros do culto estivessem dispostos a mudar de vida, nada lhes aconteceria. Assim, Zachary estava cheio de esperança e aguardava o resultado da reforma pelo trabalho. Ele foi mandado para a Avenida 67, para retomar seu antigo trabalho, mas, desta vez, não conseguia nem ver a lua. Também não tinha casa, apenas uma cama de tábuas suja. Ele passava o tempo trabalhando dia e noite, e, além disso, frequentemente apostava grande parte de seus magros ganhos em brigas de ratos e outras formas de entretenimento oferecidas pela fábrica. Depois de pagar seus impostos mensais ao Distrito Central, ele basicamente ficava sem saldo. Seu salário durava apenas alguns dias antes de ser devolvido aos superiores, e ele era instado a se levantar e trabalhar todos os dias. Se não tomasse cuidado, Zachary acabaria levando uma bronca. Mas esses bons dias não duraram muito. 2 dias antes, quando Zachary estava prestes a se levantar e começar a trabalhar, um forte terremoto fez a fábrica desabar. A enorme fábrica de metal, que parecia um monstro capaz de sugar sangue humano, foi instantaneamente transformada em pó. Entretanto, Ivan Zachary teve a sorte de evitar a morte e conseguiu rastejar para fora das ruínas. Mas quando abriu os olhos, viu que todos os colegas ao seu redor haviam morrido miseravelmente, assim como os superiores que sempre o pressionavam. Além disso, viu uma cena ainda mais aterrorizante. Era como se Zachary estivesse testemunhando a intersecção entre o sonho e realidade. Um pilar na borda do sonho havia desabado, e ele viu um cavaleiro majestoso ao longe se transformar em uma bola de chamas brilhantes queimando até os extremos, como um segundo sol que tivesse caído do céu ao colidir com outra bola de matéria negra. Só de ver aquilo, Zachary sentiu como se seu corpo estivesse prestes a explodir. Seu estômago se revirou enquanto uma dor de cabeça lancinante o assaltava. Pessoas comuns não conseguiriam suportar tamanha dor por mais de alguns segundos, e, assim, Zachary desmaiou na hora.
Quando ele abriu os olhos novamente, ele estava deitado no meio de uma pilha de cadáveres. Enquanto ele rastejava para fora daquele lugar que era praticamente uma vala comum, ele tentou se lembrar do que tinha visto e começou a duvidar da realidade daquele mundo. Que afundamento periódico. É tudo mentira. Ivan Zachary, que estava morrendo de fome há dias, estava agachado sobre uma passarela, reclamando com outros que também haviam sido desalojados pelo desabamento da 67ª Avenida. O Distrito Central agiu com indiferença em relação a esse desastre, apenas tomando medidas para bloqueá-lo, mas sem sequer mencionar a reconstrução. Portanto, era natural que os afortunados sobreviventes estivessem vagando por ali. Como ele era morador de rua, Zachary e alguns outros com quem se dava bem retornaram para sua antiga casa de onde ele veio originalmente, a 23 RD Avenue. Não importa se esse afundamento periódico é verdadeiro ou falso. O importante é se eles nos darão ajuda desta vez. Jack, que era mais próximo de Zachary, esperava por subsídios financeiros. Mas, na verdade, ele já sabia que a possibilidade disso acontecer era bem pequena. Mesmo que se tratasse de uma explosão de gás, ainda poderia ser considerado um desastre causado pelo homem, e a administração do Distrito Central ainda poderia fornecer algum financiamento para o alívio. No entanto, o motivo alegado desta vez foi a subsidência periódica, o que significava um desastre natural. Então os afetados só podiam culpar sua má sorte. Isso não é subsidência periódica de jeito nenhum, gritou Zachary, recordando a última cena que presenciara antes de perder a consciência. No entanto, não ousou mais compartilhá-la, pois não tinha certeza se o que vira era real. Cerrando o punho com força, refletiu um pouco antes de dizer, Vocês já viram um Deus? Jack. O punhado de refugiados lançou um olhar compassivo para Zachary, como se ele fosse um tolo. Ouvi dizer que você foi enganado e levado a acreditar na Igreja do Domo. Todo mundo sabe que muitos também sofreram lavagem cerebral, e a culpa não é sua. Não, não é. Zachary cerrou os punhos, querendo discutir, mas decidiu não fazê-lo. Ele sabia que ninguém acreditaria no que via, mas quanto mais descrevia a cena, mais vívida ela ficava em sua memória e ele tinha cada vez mais certeza de que não tinha visto errado. Nesse ritmo, vamos morrer de fome. Isso é pelo menos uma verdade absoluta. Um ronco soou no estômago de um camarada naquele momento, confirmando esta dura verdade. Esqueça. Zachary se levantou de repente do chão e limpou as calças. Vamos morrer de fome se ficarmos aqui esperando por uma ajuda que nunca vai chegar. Ser uma má pessoa pode, no máximo, te fazer levar um tiro na cabeça. É a morte de qualquer jeito. Um toque de má vontade transparecia em seus olhos famintos enquanto ele cerrava os dentes. Se morrermos de qualquer jeito, prefiro morrer de barriga cheia. Zachary olhou para os outros. Trabalhar honestamente só vai te destruir uma e outra vez. Os limites de pessoas comuns como nós são mais evidentes quanto mais trabalhamos. Ivan. Jack ficou atordoado. Do que você está falando? Não consigo mais ser uma boa pessoa, Jack. Os olhos de Zachary estavam resolutos, como se nunca tivesse se mostrado tão determinado na vida. Desista. Ajuda não virá. O governo central não dá a mínima para as nossas vidas. De qualquer forma, todos estão em perigo. Dizem que Norzim pode entrar em colapso total e há refugiados por toda parte. Ninguém se importaria com mais um ou dois casos que pudessem surgir. Só nos resta confiar em nós mesmos. Seu olhar pousou em uma livraria do outro lado da rua. Ele respirou fundo. Vamos roubar aquela livraria. O tempo nos últimos dias estava bem ruim, mas pelo menos não choveu hoje. Ainda assim, o céu estava nublado e sombrio hoje, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. Com um livro nas mãos, Lingia estava sentado preguiçosamente em sua livraria, lendo e refletindo calmamente. Lingia não se importava se sua livraria estava lotada ou não. Contanto que houvesse muitos outros clientes como Giz e Shio, que casualmente lhe presentearam com uma vila no Distrito Central, ele não precisaria se preocupar em ganhar o suficiente para sobreviver. O que ele queria eram clientes de alta qualidade que pudessem dar feedback. Com esses clientes, seu negócio certamente seria lucrativo. É claro que clientes comuns ainda tinham que ser recebidos, como o punhado de clientes de aparência pobre que tinham acabado de entrar. Lingia olhou para cima e viu uns poucos clientes mal vestidos que haviam entrado abruptamente na livraria. Olá, você poderia. Isto é um assalto.
Zachary sacou uma pequena faca polida do bolso do peito e apontou a lâmina afiada para o jovem proprietário sentado no balcão. Ah! O sorriso congelou no rosto de Lin Ji. Ele não entendia o que estava acontecendo. Além do bandido que lhe apontava uma faca, outros dois subiram no balcão e cercaram Muen, que estava servindo chá. A fome e a intenção maliciosa em seus olhos eram evidentes. Muen olhou para cima com indiferença, sem nem mesmo parar o que estava fazendo. O som do chá sendo servido era especialmente estridente naquela atmosfera tensa. Você não ouviu? Entregue tudo o que é valioso. Zachary bateu com a faca no balcão e disse o mais ferozmente que pôde. Era a primeira vez que ele se comportava como uma pessoa má, então ele não conseguia evitar um certo nervosismo. No entanto, sua determinação em ser uma pessoa má era firme. Ele não seria mais diligente e honesto, ele se esforçaria ao máximo para ser mau. Os lábios de Lin Ji se contraíram. Enquanto observava o ladrão, que parecia ainda mais nervoso do que ele, o jovem dono da livraria soltou um suspiro. Sua livraria decadente era muito popular entre os criminosos. Primeiro, foi um bando de pirralhos liderados por Odi que queriam roubar alguns livros, e agora era um assalto. No entanto, aquele bando de bandidos à sua frente não roubava livros como Odi. Em vez disso, havia um olhar de verdadeiro desespero e fome em seus olhos. Embora Norzin tivesse favelas, as coisas não estavam tão ruins a ponto de as pessoas recorrerem a roubos por fome. Lin Ji cruzou os braços e esfregou o queixo enquanto perguntava calmamente, de onde vocês, refugiados, vieram? Cale-se. Responda à pergunta do chefe Lin, rosnou uma voz baixa. Vários refugiados sentiram uma dor aguda no pescoço enquanto sua visão escureceu, quase os levando a desmaiar. Lin Ji ficou atordoado por um momento. Virou a cabeça para o lado e viu que Giuseppe já havia saído do porão. O velho ergueu facilmente um refugiado com uma das mãos e jogou o pobre rapaz para o lado com um sorriso irônico. Aquele corpo e aura enormes eram bastante imponentes. Muen terminou de servir o chá e entregou a xícara para Lin Ji. Lin Ji aceitou por hábito e então começou a se perguntar como Giuseppe conseguiu se recuperar tão rápido de ferimentos tão graves. Jack ergueu as duas mãos e engoliu em seco. Sinto muito, muito mesmo. Nós. Ele cutucou Zachary com os pés, fazendo sinal para que ele corresse, mas Zachary ficou paralisado no lugar, parecendo que tinha acabado de ver o diabo. Você. A faca de Zachary caiu no chão com um estrondo. Ele sentiu as pernas cederem ao cair de bunda, enquanto apontava um dedo trêmulo para Giuseppe. Seus olhos estavam arregalados enquanto ele se lembrava claramente da última cena antes de perder a consciência. Noite de Mongols capítulo 395. Como fazer conservar os olhos azuis profundos de Giuseppe avaliaram Ivan Zachary, certificando-se de que ele nunca tinha visto aquela pessoa mal vestida antes. Entretanto, o medo que Zachary demonstrou como se reconhecesse Giuseppe estava claro nos olhos de Lin Ji. Lin Ji piscou várias vezes e não conseguiu evitar achar aquilo estranho. O ladrão parecia conhecer Giuseppe. Você. Zachary se levantou com dificuldade e então recuou silenciosamente. Seus olhos se arregalaram em choque. A cena que presenciara antes de perder a consciência tornava-se muito mais nítida quanto mais ele tentava esquecê-la. E agora, ele conseguia discernir que aquele homem robusto de meia-idade diante dele era aquela entidade divina que havia se transformado em um sol quando Zachary saiu das ruínas da fábrica. Os olhos de Giuseppe se estreitaram. Ele também ficou intrigado com a reação daquela pessoa, mas, apesar de pensar bastante, ainda não tinha certeza se conhecia aquele pobre refugiado à sua frente. Havia muitas pessoas que ele conheceu e salvou. Esse momento de hesitação só serviu para aumentar o medo de Zachary, fazendo-o tropeçar e cair para trás enquanto recuava. Lin Ji inconscientemente largou o livro e tentou se levantar. Bam! Batida. Zachary entrou em pânico e bateu na pilha de livros que Lin Ji havia trazido recentemente. Os olhos de Muen e Giuseppe se arregalaram simultaneamente. Zachary olhou para cima inconscientemente, apenas para ver a pilha cambaleante de livros em seu campo de visão. De sua perspectiva, era como se um arranha-céu magnífico desabasse sobre ele. Os livros emitiam uma aura aterrorizante ao caírem, como se algum tipo de demônio estivesse escondido ali dentro, capaz de romper o lacre e escapar assim que os livros atingissem o chão. Para Giuseppe, esses livros eram o conhecimento e a autoridade do chefe Lin. Todos esses livros registravam verdades extraordinárias, e cada um deles podia criar um ser transcendente de nível supremo.
Mesmo que o chefe Lin não se importasse com isso, Giuseppe não conseguia deixar passar. Esses livros não podem cair no chão. Assim, as pupilas de Giuseppe se contraíram enquanto cada centímetro de músculo se contraía. O éter queimava ao seu redor, cobrindo cada centímetro de seu corpo. Em um instante, até o ar ao seu redor ficou escaldante e distorcido. Giuseppe desapareceu quase instantaneamente e apareceu ao lado da pilha cambaleante de livros no momento seguinte, levantando um braço forte e parando os livros que estavam prestes a cair. No entanto, ele havia esquecido de uma coisa: seus ferimentos ainda não haviam se recuperado completamente e ele ainda não conseguia controlar totalmente o poder de um nível supremo. Portanto, em sua tentativa de proteger seus livros, ele não conseguiu evitar que uma explosão etérica vazasse de seu corpo. Rachadura. No momento em que os livros caíram, a parede atrás da estante mais próxima rachou. Fissuras semelhantes a teias de aranha apareceram na parede e uma poeira fina caiu. Os poucos refugiados perto de Giuseppe sentiram como se tivessem sido atingidos na nuca e desmaiaram. Mas nenhum desses livros foi lançado. Foi um sucesso estrondoso. Giuseppe deu um suspiro de alívio, enxugando gotas de suor da testa enquanto começava a arrumar a estante. Lin Ji. O chefe Lin, que ainda não havia se erguido, sentou-se novamente. Então, ele apoiou o queixo nas mãos e refletiu. Se ele não estava enganado, quem passou por ele num piscar de olhos e fez a parede rachar no momento seguinte foi Giuseppe. Não, não, não. Pode não ter havido uma relação causal entre os dois eventos. Lin Ji pensou seriamente sobre isso. Afinal, havia até um fenômeno geológico ridículo, como subsidência periódica, em Norzin. Talvez o solo estivesse instável nos últimos tempos, e um pequeno terremoto imperceptível tivesse ocorrido, o que levou à rachadura da parede. Ele viu claramente José pegando os livros antes que caíssem e estes não tocaram no balcão nem na parede. A menos que, como policial de um departamento secreto equipado com próteses, a habilidade marcial de José poderia ter ido além dos limites de uma pessoa comum. Isso não era impossível. Em sua vida anterior na Terra, havia especialistas em artes marciais que conseguiam quebrar mármore com as próprias mãos. Neste mundo, onde a tecnologia era um pouco distorcida, talvez tal grau de habilidade fosse normal. Não vale a pena fazer alarde sobre isso, pensou Lin Ji enquanto concordava. Ele cobriu a boca e conteve a tosse enquanto observava a parede. Giuseppe, parece que você está se recuperando bem dos ferimentos. Que reação rápida. Obrigado. Não, não, não. Você é muito gentil, chefe Lin. Eu só não queria que aqueles seus preciosos livros caíssem no chão e ficassem sujos, disse Giuseppe com um sorriso radiante. É o que eu deveria fazer. Se eu não tivesse feito nada, seu assistente provavelmente teria feito o mesmo. Ah, é verdade. Lin Ji olhou para Muen, a jovem moça ainda calma como um pepino, completamente imperturbável por tudo que havia testemunhado. De fato, Muen poderia enfrentar até 6 pessoas sozinho, então o caso de Giuseppe deveria ser bem normal. Afinal, Giuseppe é o chefe de um departamento especial na unidade central de polícia. Não é exagero pensar que ele possui algumas habilidades. Talvez ele seja como um daqueles soldados das forças especiais que treinam desde pequeno. Mas, falando nisso, minha parede. José. Como você vai me compensar? Deixa pra lá, deixa pra lá. Ele ainda está ferido, e foi para proteger os livros. Além disso, Josepa ainda tem que lidar com esses refugiados. Lin Ji respirou fundo algumas vezes para se acalmar. Quando ele estava prestes a fazer alguma pergunta, percebeu pelo canto do olho que aquele que havia apontado a faca para ele era o único entre o grupo de refugiados que não havia sido nocauteado. Lin Ji se apoiou no balcão e olhou para o refugiado que havia caído no chão de medo. Giuseppe se virou e também ficou surpreso. Essa pessoa não era um ser transcendente, mas ainda conseguia manter a compostura diante da aura pressurizadora de um supremo. Zachary não desmaiou em meio ao golpe de éter. Em vez disso, sentou-se no chão com os olhos sem vida e uma expressão vazia, repetindo mentalmente a cena que presenciara ao rastejar para fora das ruínas da fábrica. Agora ele tinha certeza de que Giuseppe fora a última coisa que vira antes de perder a consciência. O cavaleiro que se transformara em chamas. Eu não ficaria em silêncio, ficaria. Zachary engoliu em seco, nervoso, lembrando-se de que o governo do Distrito Central havia decidido manter o assunto em segredo. E ele, inadvertidamente, o vira.
Quanto mais se sabia, mais rápida era a morte. O medo tomou conta do coração de Zachary. Mas naquele momento, ele não estava sozinho. Precisava pensar na vida de seus companheiros também. Você está bem? Lin Ji perguntou a Zachary. Eu estou bem. Zachary levantou-se cuidadosamente do chão e forçou um sorriso. Mas, na verdade, suas pernas já estavam fracas de medo. Seus companheiros. Por que todos desmaiaram, hein? Lin Ji franziu a testa enquanto observava o grupo de refugiados esparramados no chão. Não poderia ser por causa de José, não é? Ele nem tocou nessas pessoas. A boca de Zachary se contraiu. Não foi obra sua. Foi você quem instigou esse homem corpulento a fazer isso, certo? Por que você está me fazendo essa pergunta com uma cara de inocente? Você é mesmo humano. Ele podia sentir claramente que a aura emitida naquele instante era exatamente a mesma que ele sentia quando estava inconsciente. Eles provavelmente desmaiaram de fome. Zachary conseguiu sorrir. Já que a outra parte perguntou tal coisa, ele provavelmente queria fingir que não sabia de nada. Não posso dizer. Definitivamente não posso dizer que vi aquele cara. Senão, vou ficar em silêncio. Hã? Foi a reação de Lin Ji. Bem, chefe. Para ser sincero, não comemos há alguns dias, disse Zachary com a voz trêmula. Trabalhávamos como operários na Avenida 67, mas os afundamentos periódicos causavam o colapso da camada de solo, deixando-nos sem teto. Foi por isso que pensamos em assaltar sua livraria. Estávamos realmente desesperados. Sinto muito. Zachary colocou as mãos para pedir perdão enquanto lançava olhares furtivos para Giuseppe enquanto contava tudo o que havia acontecido ao seu grupo. Para Zachary, José era muito mais assustador do que o dono da livraria que o antecedera. No entanto, José estava sendo tão respeitoso com o dono da livraria. Isso significava que o jovem no balcão era ainda mais assustador do que José. Zachary definitivamente não podia se dar ao luxo de ofender alguém ainda mais poderoso. Então é esse o caso. Lin Ji sentiu uma pontada no coração ao ouvir o motivo, lembrando-se das reportagens na televisão sobre a trágica situação na Avenida 67 que vira. Lin Ji já havia formulado algumas hipóteses, mas não queria revelar o fato. E agora, havia ainda menos motivos para mandá-los para a delegacia. Já que você sabe que é errado e está arrependido, nunca mais faça essas coisas. Por um segundo, Lin Ji pensou um pouco, mas percebeu que essas pessoas provavelmente também não tinham dinheiro para comprar livros. No entanto, ser prestativo sempre foi um princípio seu. Então abriu um sorriso radiante e disse: já que você está com tanta fome, faça uma refeição comigo. As pernas de Zachary ficaram bambas de medo no momento em que ele ouviu isso. Não precisa, não precisa. Obrigado pela gentileza. Zachary acenou com as mãos e continuou murmurando: vamos embora agora, vamos embora agora. Zachary realmente passou fome por vários dias. Mas naquele momento suas forças transbordaram quando ele começou a arrastar seus cúmplices para fora da livraria. Ei, espere um minuto, Lin Ji gritou de repente atrás dele, e Zachary acelerou o passo. O chefe Lin está chamando você, Giuseppe rosnou, fazendo Zachary congelar. Mais alguma coisa? Chefe. Zachary olhou para trás, à beira das lágrimas. Como diz o ditado, dê um peixe a um homem e você o alimentará por um dia. Lin Ji refletiu. Mesmo que eu lhe ensinasse uma lição hoje ou lhe desse uma refeição completa, você poderia roubar ou furtar no futuro se deparasse com a mesma situação desesperadora novamente. Nesse caso, eu te dou um livro. Lin Ji sorriu para Zachary. É de graça, mas se este livro te ajudar a sair da pobreza no futuro, não deixe de me retribuir, disse Lin Ji enquanto se virava para pegar um livro da prateleira atrás do balcão. Zachary ficou paralisado no lugar, sentindo-se um tanto perdido. Eu não disse que não queria mais ser uma boa pessoa. Mas por que eu tive que passar por algo assim de novo? No entanto, essa sensação durou apenas um instante. Quando desviou o olhar para observar as costas do dono da livraria, percebeu de repente que a livraria à sua frente não era uma livraria. Em vez disso, era como a boca profunda e escura de uma fera assustadora. O sorriso do inofensivo dono da livraria escondia-se na escuridão, repleto de um poder maligno e enfeitiçado, como um veneno. O dono da livraria se virou, pegou um livro e colocou na frente de Zachary, que não conseguiu evitar prender a respiração. Esta é uma técnica um tanto ultrapassada, mas ainda é muito prática até hoje. Acredito que ela pode ajudar a mostrar um novo caminho.
Lin Jie empurrou o livro intitulado Como Fazer Conservas em Conserva através do balcão. Noite de Mongols capítulo 396. Ajude alguém até o fim pelas observações de Lin Jie. Picles não existiam em Norzin. Lin Jie também já havia lido webnovels no passado. Os protagonistas masculinos dessas histórias traziam consigo para o novo mundo coisas que ainda não existiam. Os livros na livraria de Jie eram semelhantes em certo sentido. Eles continham muitas tecnologias e informações que não existiam em Norzin. Acontece que Lin Jie era preguiçoso demais. Não importava onde estivesse, ele gostava de ficar ocioso. Em outras palavras, mesmo que tivesse sido abençoado com um código de trapaça, Lin Jie não queria realmente ascender na vida. No entanto, se ele distribuísse todos aqueles livros com tecnologia da Terra, não perturbaria a árvore tecnológica daqui? Como um transmigrador de verdade, Lin Jie sentiu que precisava ser responsável em não impactar Norzin em tão grande escala. Veja, o Norzin atual estava exatamente como estava desde que ele transmigrou. Mas neste ponto, Lin Jie sentiu que também não poderia simplesmente não contribuir com nada. O livro à sua frente, Outro Piccoli, era uma leitura técnica. Lin Jie sentiu que dar este livro técnico a Zachary era equivalente a transmitir a este último uma técnica autossuficiente. Bem, o fardo de ser o pai dos Pickles de Norzin cairá sobre você agora. Zachary observou Lin Jie colocar lentamente o livro na sua frente. Sua respiração ficou presa na garganta quando uma imensa onda de poder o invadiu. Ele se esforçou para ler o título do livro, e as palavras distorcidas perfuraram sua mente como uma espécie de música horrível. Fragmentação de necromancia. Essas palavras eram como um grito agudo e estridente que perfurava seus tímpanos e ia direto ao cérebro. Quando Zacarias viu o livro, seu medo de José desapareceu imediatamente. Era como se ele tivesse sido devorado por uma fera feroz e já estivesse em seu abdômen antes mesmo que pudesse resistir. Ele até pareceu ouvir o som distinto de deglutição. Zachary sentia como se estivesse em um túnel sem fim, e o livro era uma porta de entrada para ele ouvir a voz vinda das profundezas desse túnel. Nos recessos escuros deste abismo, entidades divinas desconhecidas e eternas pareciam tocar um tambor gigante e invisível. Enquanto um estranho flautista tocava suavemente ao lado, os sons dos instrumentos de sopro eram nauseantes e incomparavelmente monótonos. Zachary ficou ali, parado, na escuridão sem fim. Cada um de seus nervos clamava, e até seus órgãos internos tremiam. A dor o envolvia, mas algo havia prendido sua alma, tornando-o incapaz de escapar. Seu corpo, acostumado a suportar dificuldades e dores, começou a suar frio e encharcou suas roupas surradas. Zachary queria parar de ler, mas o livro tinha um poder hipnotizante e enfeitiçado. Despertou cada resquício de curiosidade nele. Com a mão trêmula, ele abriu a capa do livro e viu o primeiro capítulo, Cadáveres Vivos. Os de Zachary eram tão largos que quase saltavam das órbitas enquanto ele tentava respirar como um peixe encalhado em terra firme. Lin Jie já estava acostumado com esse estilo de leitura exagerada de Zachary. A maioria dos que compravam livros aqui eram assim. Na verdade, era bastante compreensível. Adquirir conhecimento era realmente um evento prazeroso. No entanto, a maioria dos materiais que ele havia distribuído anteriormente eram livros cheios de canja de galinha para a alma. Ou melhor, livros que tinham um enredo e eram mais fáceis de ler. Desta vez, porém, parecia que Zachary estava lendo um livro puramente técnico sem parar. Será que ele realmente é um gênio dos vegetais em conserva que só aparece uma vez a cada 100 anos? Se não fosse pelo fato de lhe parecer tão lamentável, Lin Jie não teria sido tão generoso a ponto de lhe dar este livro. É realmente muito melhor ensinar um homem a pescar. Então, o que você acha? Lin Jie perguntou abruptamente, interrompendo a leitura absorta de Zachary. Baque. Foi como se um sino batesse forte na cabeça de Zachary. Uf. Zachary ofegou enquanto suava profusamente. Este livro é na verdade. É isso mesmo. É uma técnica bem antiga que fala principalmente sobre como conservar certos vegetais. Lin Jie cruzou os braços e os apoiou no balcão enquanto olhava para o livro Como Fazer Conservas abertos sobre a mesa. Vegetais? Zachary pronunciou a palavra com a voz trêmula. Ele abaixou a cabeça e encarou necromancia fragmentação, incrédulo. Isso mesmo, vegetais. Vegetais sozinhos não duram muito, apodrecem rapidamente e se tornam intragáveis, explicou Lin Jie com um sorriso. Vegetais? Apodrecendo? Os olhos de Zachary se arregalaram em choque.
E ele olhou para baixo para dar uma segunda olhada no livro. Será que vegetal pode estar se referindo a um cadáver? Como fazer o fantoches ou múmias? Zachary já fora fiel à igreja do domo. Mais tarde, essa fé foi identificada como uma seita, e a polícia bateu à sua porta para ajudá-lo a identificar o que era uma seita herege. Um policial mencionou que uma seita usaria um método de sacrifício para fazer com que pessoas comuns se matassem. Mas desde que Zachary testemunhou a cena na 67ª Avenida, ele passou a acreditar firmemente que entidades divinas existiam neste mundo. E esse jovem chefe sorridente à sua frente, com um comportamento acadêmico, pode ser esse tipo de existência aterrorizante. Ele vê cadáveres humanos como alimento. Este livro lhe ensinará como conservá-los e torná-los mais deliciosos. Lin Ji subconscientemente lambeu os lábios enquanto continuava a explicação. Verdade seja dita, ele não comia vegetais em conserva desde que chegara a Norzin, e apenas mencioná-los provocava suas papilas gustativas e o fazia salivar. Zachary não conseguia respirar. Ele ficou olhando com os olhos arregalados enquanto o jovem chefe falava animadamente sobre como cultivar cadáveres vivos. Depois de pensar um pouco em uma resposta, ele disse cautelosamente, talvez esse método de preservação possa dar a eles uma nova vida, certo? Exatamente. Lin Ji ficou impressionado com a metáfora precisa de Zachary. Isso mesmo, vegetais em conserva deram nova vida a vegetais comuns. Lin Ji, por exemplo, não gostava de repolho, mas repolho em conserva era essencial para arroz frito. A combinação de repolho picante e arroz frito com linguiça, presunto e ovos foi simplesmente a melhor. Você tem toda a razão. Lin Ji percebeu que sua barba parecia um pouco indecente e rapidamente colocou uma máscara. Além de aumentar a validade, também lhe dá mais sabores e utilidades. Além do sacrifício de cadáveres humanos, há outros usos para cozinhar múmias e guerreiros mortos-vivos. Eles devem ser comidos depois de usados. Não subestime essa técnica. Na verdade, ela é bastante científica, concluiu Lin Ji calmamente. Por que eu? Zachary se esforçou para perguntar. Sem motivo, só que gosto de ajudar os perdidos, disse Lin Ji como um especialista sobrenatural. Talvez você possa usar este livro para se transformar. Zachary congelou. Mas falando nisso, você está realmente sem dinheiro agora e não vai conseguir se levantar de verdade mesmo depois que eu lhe der este livro. Lin Ji refletiu por um momento. De fato, mesmo que eu realmente quisesse matar e sacrificar pessoas para criar cadáveres vivos, não tenho coragem nem habilidade para isso. Zachary pensou nervosamente. A propósito, Muen, disse Lin Ji, tendo pensado no assunto e decidido ajudar de qualquer jeito. Lembro que a fé do sol do Padre Vincent costuma ajudar os pobres. Os olhos de Muen se estreitaram. Sendo a segunda de mais alta patente na sala, depois do chefe Lin, ela podia ver claramente o livro na mão de Zachary. Nele estava o título, Fragmentação da Necromancia. Isso mesmo, chefe Lin. Muen assentiu. Ótimo, disse Lin Ji com um sorriso. Lembro que há uma igreja da Fé do Sol na região da Avenida 23. Vá procurá-lo. Pelo menos teria um lugar para você ficar. Noite de Mongols capítulo 397. Chocado por um bom tempo, não se preocupe. O Padre Vincent da Fé do Sol é um homem gentil e justo. Ele vai te ajudar, disse Lin Ji com um sorriso gentil. Ah, você deve pelo menos ter um teto sobre sua cabeça antes de se tornar o rei dos picles. Lin Ji pensou consigo mesmo. O rosto normalmente calmo de Muen revelou uma expressão pensativa ao ouvir o que Lin Ji havia dito. A jovem olhou para o livro na mão de Zachary e não conseguiu parar de pensar na conversa que tivera com Vincent no Reino dos Sonhos. Como de costume, tudo o que o chefe Lin fez foi definitivamente previdente. Nesse caso, ele era apenas um refugiado que entrou na livraria por acaso. Por que lhe deram um livro tão importante e o mandaram para a igreja? Sim, aquele livro poderia abalar Muen, mesmo com seu nível de previsão. Isso foi o suficiente para provar a importância deste livro. Muen mergulhou em pensamentos profundos. Vincent havia dito que o objetivo da Fé do Sol, naquele momento, era eliminar pessoas impuras e assumir o controle dos escalões superiores dos Norzin. Era natural que a chefe Lin soubesse do encontro dela com Vincent no Reino dos Sonhos. Então, será que o chefe Lin estava preocupado com o plano de Vincent e enviou alguém para ajudar? Neste momento, Muen de repente sentiu que tudo fazia sentido. Isso mesmo. O chefe Lin era capaz de controlar o tempo à vontade. Ele era uma existência que transcendia o plano atual. Portanto,
Aos seus olhos, as ações de todos eram apenas meras linhas que ele podia ler facilmente com um único olhar. Todas as possibilidades estavam expostas a ele, assim como o nível de ameaça dos inimigos. Era razoável que ele fizesse algo com antecedência para mudar o futuro. Parece que o inimigo desta vez é bem problemático. O olhar de Moen caiu sobre o chefe Lin, e ela percebeu que ele lhe dava um sorriso encorajador, como se dissesse: Moen, lembre-se de avisar Vincent quando for ao Distrito Central. De fato, ele quer nos dizer para termos cuidado. Moen assentiu. Não se preocupe, chefe Lin. Avisarei Vincent. Linji acariciou a cabeça de Moen e seu sorriso se alagou. Estou ansioso pela sua próxima apresentação. Com um assistente tão sensato e capaz, o que mais se poderia pedir? Enquanto Zachary olhava para Linji, seu coração, que antes estava cheio de medo e dor, pareceu se acalmar instantaneamente com o sorriso caloroso de Linji. Assim que o medo passou, uma gratidão incontrolável tomou conta de seu coração. Chefe Lin. Tremendo, Zachary apertou o livro contra o peito. Anos se arrastando no trabalho o impediram de dizer qualquer coisa de valor. No final, ele só conseguiu murmurar com sinceridade: obrigado. Você é uma pessoa tão boa. Ao ouvir isso, Linji sentiu-se revigorado. Todos os seus esforços não foram em vão. Não é tão ruim ajudar ovelhas perdidas como essas de vez em quando. Traga seus amigos que desmaiaram de fome para a igreja também, disse Linji, apontando para o grupo de refugiados caídos no chão. A propósito, depois que você aprender essa técnica milenar, não deixe de deixar seus amigos experimentarem um pouco. Tenho certeza de que eles vão gostar muito. Linji tinha total confiança em vegetais em conserva. Não havia como alguém não adorar vegetais em conserva. Amigos, tentem esta técnica. Zachary quase largou o livro que segurava enquanto seus olhos se arregalavam de medo. Ele engoliu em seco e lentamente se virou para seus companheiros caídos no chão. Embora ele tenha estado com eles por pouco tempo e não soubesse o que faziam antes de se tornarem moradores de rua, eles ainda eram pessoas vivas. Afinal, como poderiam ser refinados e se tornarem cadáveres vivos? E isso não é uma boa ideia. Chefe Lin, disse Zachary com a voz trêmula. Linji ergueu uma sobrancelha. Que falta de confiança é essa? Confiança é o primeiro passo para o sucesso. Não há tentativa sem autoconfiança. Suspiro. Você realmente me decepcionou, Zachary. Tenha fé em si mesmo, entendeu? Linji assumiu uma expressão solene e disse: a confiança é o primeiro passo, enquanto ter coragem é a base do sucesso. Se você não os deixa tentar, como pode fazê-los segui-lo de todo o coração? De todo o coração. Todos os pelos do corpo de Zachary se arrepiaram ao ver o olhar que Linji lhe lançou. Imediatamente, ele ficou apavorado e se curvou. Desculpe. Desculpe, chefe Lin. Eu não deveria hesitar. Eu entendi, vou fazer isso agora mesmo. Só então Linji assentiu, satisfeito. Se você conseguiu, então vá embora logo. Zachary assentiu e então se apressou para arrastar seus amigos caídos. Giuseppe, que estava parado na porta, olhou para Zachary e interrompeu: eu te mando. Não é fácil carregar tanta gente junto. Linji piscou e perguntou: tudo bem, Giuseppe? Você não queria esconder sua identidade? Giuseppe assentiu. Tudo bem. De qualquer forma, é logo ali na rua. Acontece que tem um brunch do Sunfight lá. Então, não demore muito. Linji acenou com a mão e voltou a uma postura confortável para continuar a leitura. Quando estava prestes a começar, de repente olhou para cima e viu a parede destruída à sua frente. Seu humor ficou imediatamente arruinado. Embora já tivesse deduzido que a quebra do muro não tinha nada a ver com Giuseppe, Linji ainda estava desanimado. Consertar o muro era uma despesa enorme. Com um refugiado em cada ombro, Giuseppe caminhava à frente de Zachary. Olhou para o outro lado da 23ª Avenida enquanto sentia os passos instáveis de Zachary atrás de si. Tendo alcançado o posto supremo, ele agora tinha uma visão e compreensão completamente diferente do mundo inteiro. Giuseppe olhou rapidamente para trás. O refugiado sem teto segurava o precioso livro. Sua vida seria drasticamente transformada por ele, mas ele ainda não havia aceitado completamente. Isso ficou claro pelo olhar desconfiado em seus olhos. Aceitar o livro por completo significava pureza e devoção completas. O tipo de determinação que ignorava todo o resto para se salvar e sublimar. Mas ele ainda não havia chegado a esse estágio, assim como José de muito tempo atrás. Ele hesitava e lutava,
contemplando o futuro e o passado. Ainda não sabia qual lado aceitar, mas, ao mesmo tempo, já estava radiante por ter obtido tal poder. O chefe Lin talvez não se importasse com a existência de tal incerteza, mas Giuseppe não podia permitir isso. Ele precisava dar um aviso. Esse era o caminho de ferro que ele sempre manteve. Por muito tempo, mesmo antes de se tornar um cavaleiro radiante. José parou na frente de um cruzamento de beco e se virou. Zachary derrapou até parar e quase bateu de frente com ele. O quê? Bam! Giuseppe deu um soco na parede ao seu lado com tanta força que ele amassou a parede com sua pura força física e fez com que o chão ao redor dele se quebrasse. Zachary, trêmulo, recuou, levantou o livro à sua frente e disse: Vê você, o que está tentando fazer? Eu também ganhei um livro do chefe Lin. Vê você não é leal a ele. Giuseppe retraiu o punho e disse indiferente: Você tem razão. Somos realmente leais a ele. Mas e você? Tem clareza sobre quem são suas lealdades? Ele abriu o punho, revelando uma fina pedra em pó que se espalhou ao vento. Zachary olhou para a parede ao lado e viu que havia um buraco do tamanho de um punho no centro do amassado. Sim, senhor, sempre serei leal ao chefe Lin. Darei a minha vida e tudo por ele, gritou Zachary. Suas pernas perderam toda a força e ele quase caiu de joelhos. Eu juro. Jamais trairei o chefe Lin. Os olhos de Giuseppe brilharam levemente. Lembre-se do que você disse. O chefe Lin pode retomar seu poder a qualquer momento. Zachary estremeceu. Entendido. HMPH, palhaço. Giuseppe bufou friamente, sem saber se estava com raiva de si mesmo no passado ou se achava que não valia a pena para o chefe Lin ajudar aquelas pessoas ignorantes. Ele lançou um olhar furioso enquanto Zachary se afastava com seus infelizes companheiros em direção à igreja filial. Então José se virou e também voltou. A uma curta distância dali, Lin Ji, que havia planejado perseguir José para acompanhá-lo na compra de algum material para consertar seu muro, testemunhou esta cena. Ele parou no meio do caminho e coçou o rosto, perplexo. Então ele se virou e deu 2 passos em direção à livraria, depois parou e se virou novamente. De jeito nenhum, Giuseppe. Acabou de quebrar aquela parede. Lin Ji havia atribuído a rachadura na parede da livraria às consequências de um terremoto, já que Giuseppe não havia tocado na parede. Mas agora ele havia testemunhado as ações de Giuseppe do início ao fim. Ele claramente não conseguia mentir para si mesmo, dizendo que Giuseppe não tinha acabado de quebrar uma parede. Vocês são de outro mundo. Tão fortes fisicamente. Lin Ji permaneceu chocado por um bom tempo. Noite de Mongols capítulo 398. O plano dos elfos noturnos. Desde muito tempo atrás, sempre acreditamos que a mãe da prole era a governante do destino deste mundo e a criadora do futuro dos elfos noturnos, articulou Stepania calmamente. Eu a adoro desde quando era pequeno e, enquanto mantivermos nosso amor, reverência por ela e acreditarmos em suas intenções originais, seremos capazes de realizar nossos desejos e dar nova vida ao nosso clã. Então, a mãe germânica Sandalpon, outrora membro essencial do Caminho da Espada Flamejante e mestre em terceiro destino, finalmente encontrou um destino ridículo. Stepania não riu alto quando pensou nisso, mas sentiu que esse evento era bastante irônico. Embora acreditasse na mãe da prole, ela estava ainda mais inclinada a acreditar no funcionamento do destino. O tecelão do destino que caiu nas amarras do destino não era também uma forma de destino? Stepania estava sentada em uma pequena e sombria casa na árvore. Ela tinha um par de olhos violeta em seu rosto delicado e uma mecha prateada que lhe caía nas costas como um relógio branco. Orelhas pontudas indicavam sua identidade élfica, mas sua pele escura revelava um sinistro ar noturno. Os elfos noturnos nunca foram favorecidos pela luz. Ela olhou para o interior da casa na árvore. Não era muito grande e parecia mais uma taverna. Embora o espaço fosse limitado, havia mais de 10 pessoas lá dentro, sentadas ou em pé. Havia muitas tavernas como esta na Vila da Noite Escura, mas esta em particular estava destinada a ser diferente. E a jovem e bela Stepania foi a organizadora desta reunião. Essas pessoas convocadas por ela estavam aqui para uma reunião que mudaria a Vila da Noite Escura. Desde que Sandalpon morreu na batalha contra o Luar, a Vila da Noite Escura se tornou uma terra sem Deus. A maioria dos fiéis fanáticos da mãe da prole já havia se desintegrado e se separado. Apenas alguns membros dispersos permaneciam, ainda buscando teimosamente por evidências de que o mestre do destino ainda não havia morrido, ou uma nova esperança. Não restaram muitos membros,
Mas eles ainda eram uma força poderosa e eram liderados por Stephanie, a jovem Mulher-Aranha. Eles precisavam encontrar um novo caminho para os Elfos Noturnos. Stephanie não contou a todos seus planos para o futuro imediatamente. Em vez disso, ela contou como era a Vila da Noite Escura, liderada pela Amanda Prole, de acordo com as suas memórias de quando ainda era uma jovem. Lady Stephanie, interrompeu um elfo noturno bastante idoso. Sua voz era rouca, sua pele escura e enrugada, mas ele nutria por Stephanie um respeito incomparável e não suportava olhar diretamente para ela. Isso é desrespeitoso, mas a grande mãe de Prole já nos deixou. Não podemos remoer o passado para sempre. Stephanie largou a taça de vinho tinto que segurava, revelando a tristeza em seus olhos. No entanto, não havia nenhum traço de zombaria em seu coração quando suspirou. Você tem razão, Lil Darby. Eu realmente não devo ser assim. Sim, agora você é o líder dos Elfos Negros. O futuro de todos nós está em suas mãos, disse o velho Elfo Negro, que havia sido chamado de Lil Darby, com a voz rouca. Mesmo que Amanda Prole tenha desistido completamente da Vila da Noite Escura, não podemos desistir de nós mesmos. Temos que confiar em nós mesmos para lutar por um futuro melhor, disse Stephanie enquanto seus olhos violeta escuros examinavam a plateia. Pelo lado positivo, pelo menos. Stephanie continuou, não precisamos mais trabalhar para o caminho da espada flamejante, estou certa? Mas, Amanda Prole disse, se não fosse pelo caminho da espada flamejante, o que faríamos agora? Isso mesmo. Sem o caminho da espada flamejante para confiar, assim que o Distrito Central descobrir nossos movimentos. Conversas preocupadas ecoaram na taverna no momento em que Stephanie disse sua última frase. Até Amanda Prole se foi. Então o que o caminho da espada flamejante pode fazer? De agora em diante, não podemos mais nos permitir ser peões dos outros. Cada passo que dermos deve ser por nós mesmos. Stephanie sussurrou suavemente. A morte da Amanda Prole chega no pior momento para nós, mas também é o melhor momento. De agora em diante, a estrada para o Distrito Inferior, que foi escavada para o caminho da espada flamejante, pertence inteiramente a nós. A Câmara de Comércio de Cinzas não pode mais nos dar ordens, mas sim nos ouvir. Esta é uma grande oportunidade para nós. Stephanie levantou a mão e revelou um leve sorriso. Sob a luz fraca, seus olhos violeta escuros brilhavam de ambição. Enquanto controlarmos todos os recursos do Distrito Inferior, podemos substituir completamente a União da Verdade e o recurso Role. Nem mesmo o Distrito Central é algo a temer. Vocês entenderam? Neste momento, quem controla todos os objetos e recursos transcendentes somos nós. O sorriso de Stephanie se transformou em um sorriso largo. A era em que os recursos do Distrito Inferior eram controlados pela Holy Resource e pela Truth Union estava prestes a acabar. Com a Vila da Noite Escura como fortaleza, os Elfos Negros podem exportar recursos continuamente para o Distrito Superior de Norzin. Quando chegasse a hora, eles se tornariam um canal importante, como a principal artéria do corpo. Os Elfos Negros jamais imaginaram um projeto tão magnífico. Ao ouvir a descrição de Stephanie, não conseguiram conter a empolgação. Stephanie continuou, no momento, o único caminho que pode levar ao Distrito Inferior e saqueá-lo é aquele que nós, Elfos Negros, controlamos. Com a Câmara de Comércio de Ash para comércio a granel e conexões, em breve seremos capazes de estabelecer uma poderosa rede comercial. Nesse momento, até mesmo o Distrito Central terá que nos reconhecer. Mas, mesmo que controlemos esses recursos, não será fácil vendê-los. Primeiro, temos que enfrentar o Distrito Central, afinal, foram eles que decidiram sobre a mineração da Holy Resource. E com a grande mãe de Prole agora desaparecida, a Câmara de Comércio das Cinzas pode não ser tão condescendente. Um elfo negro de meia-idade levantou esses pontos hesitantemente. Além disso, a Câmara de Comércio das Cinzas parece bastante instável agora, especialmente aquela Sherry. Você tem razão. É por isso que precisamos de um parceiro confiável. Com isso, Stephanie juntou as mãos e bateu duas palmas na taverna silenciosa. Um homem de meia-idade, de aparência jovem, de terno e empunhando uma bengala cerimonial, saiu da sala interna da taverna. Ele caminhou até lá e, com um sorriso confiante, ergueu levemente o chapéu para demonstrar respeito aos elfos negros presentes na taverna. Pessoal, eu sou Filman, patriarca da família Sapir da Câmara de Comércio de Ash. Ele se apoiou em sua bengala e olhou para os elfos negros à sua frente de uma forma nem servil nem autoritária.
A relação entre os Elfos Negros e a Câmara de Comércio de Ache nunca foi tão hostil quanto o mundo exterior alegava. A cooperação entre eles era íntima há muito tempo. O motivo da chamada hostilidade era apenas esconder o relacionamento deles do Distrito Central. Sherry, a híbrida de druida humana e elfa negra, nasceu de um encontro íntimo entre elfa negra e humana, uma prova de cooperação e o produto de uma aliança matrimonial. Infelizmente, o resultado desse híbrido foi além da imaginação deles, e ela gradualmente se tornou uma bomba relógio. Ao mesmo tempo, isso significava que os parceiros dos Elfos Negros na Câmara de Comércio de Ache eram, na verdade, a família Chapman. Mas agora, quem havia chegado à Vila da Noite Escura era o patriarca da família Sapir. Faz muito tempo, Sir Darby. Hoffman curvou-se levemente e lamentou. Eu era apenas um garoto de 16 anos quando estive pela última vez na Vila da Noite Escura. Os olhos de Darby eram avaliadores e cautelosos, mas ele sorriu. Sim, faz muito tempo. Hoffman não pareceu se importar e retribuiu um sorriso. A bruxa Chapman, Sherry. Ela está gradualmente transformando a Câmara de Comércio de Ache em seu próprio playground, numa tentativa de monopolizar o poder. Além disso, ela é uma das da livraria e é totalmente contra o caminho da espada flamejante. Em outras palavras, isso significa que sua cooperação com os Chapman provavelmente acabará em breve. Stephanie riu sem alegria. Aquela mestiça. É só um instrumento de uma aliança de casamento passada. Não acredito que ela tenha se deteriorado tanto. O crescimento dela se deveu a alguém. Hoffman abaixou o chapéu, projetando uma sombra sobre o rosto. Aquela existência na 23ª Avenida. Os Elfos Negros na taverna ficaram em silêncio. O luar que matou a Broadmoor vinha da 23ª Avenida. Mas isso não importa agora. Hoffman levantou a cabeça, seus lábios se curvando em um sorriso. Segundo meus informantes, essa existência não está mais ajudando Sherry em segredo. Ele escolheu outra pessoa, e Sherry ainda está no escuro. O temperamento de um ser grandioso pode mudar num piscar de olhos. Ele se cansa de brincar com brinquedos e acaba se desfazendo deles. Sem o dono da livraria, Sherry é apenas uma inútil da qual se livra facilmente. Isso mesmo. Stephanie assentiu. Hoffman, me ajude a dizer a ela que ela tem sangue de elfa negra correndo nas veias. É hora de ela retornar à sua cidade natal depois de passar tanto tempo no próspero mundo humano. Diga a ela para vir conhecer a Vila da Noite Escura e que sua mãe sente muita falta dela. De fato, é normal voltar para casa para visitar entes queridos. Hoffman deu um sorriso irônico e ergueu sua taça de vinho. Stephanie também levantou-se preguiçosamente e fechou um olho enquanto contemplava a Vila da Noite Escura através da taça de vinho com o outro. A paisagem da vila parecia tingida de vermelho. Em uma viagem longa, ter um pequeno acidente não seria algo tão incomum, certo? Noite de Mongols capítulo 399. É um mundo pequeno Câmara de Comércio de Ache, filial da família Chapman. No maior centro comercial de Norzin, milhões de dólares circulavam todos os dias. Como um gigante comercial liderado por uma empresa familiar, a Câmara de Comércio de Ache abrigava muitas lendas contadas por pessoas ricas. No entanto, ninguém imaginaria que Sherry Chapman, uma das 3 chefes de filial da Câmara de Comércio de Ache, a garota mestiça conhecida como Bruxa de Chapman, estava naquele momento preguiçosamente na cama. Swish, Bella, a chefe das criadas da família Chapman, que vira Sherry crescer, abriu de repente as cortinas. Uma luz forte e cruel inundou a janela, iluminando o quarto, claramente decorado por uma jovem. Com licença, minha senhora, disse Bella, cruzando as mãos sobre o abdômen. O corpo inteiro de Sherry estava preso na cama macia, como um bolo. Quando a luz do sol atingiu seus olhos, ela se virou e se enrolou em sua colcha rosa, transformando-se em uma lagarta se contorcendo. Bella, lembro que não há reunião matinal hoje. De dentro da colcha, Sherry ronronava impacientemente como um gato irritado. No entanto, Bella não brincou com seu pequeno mestre desta vez. Em vez disso, após um momento de hesitação, disse: a Vila da Noite Escura convida você a voltar para casa e prestar homenagem aos seus ancestrais e familiares falecidos. Sherry, com a cabeça enterrada no travesseiro, ficou em silêncio por um momento. Então, virou a cabeça para Bella, seus olhos prateados revelando um olhar penetrante que não demonstrava cansaço algum. Vila da Noite Escura. Essas pessoas ainda me convidariam? Sherry deu um meio sorriso enquanto olhava para a delicada pele escura em seus braços. Eu pensei que,
Aos olhos deles, eu era apenas um subproduto de uma transação. Uma mestiça barata e nojenta que deveria ser jogada fora. Sim, eles estão tramando alguma coisa, Bella deu sua opinião preocupada. Desde a queda da Amanda Prole, a Vila da Noite Escura está sem líder. E assim permaneceu. Mas recentemente, eles empurraram Stephanie, a quem chamam de Mulher-Aranha, para o novo trono. Ela agora é a nova líder dos Elfos Negros. Embora nem todos os Elfos Negros obedeçam às suas ordens, ela pelo menos conseguiu controlar a maioria delas. Ah! Os olhos de Sherry se estreitaram antes de ela rir. Parece que eles ainda adoram ser puxa-sacos sem cérebro. Bella continuou, foi Stephanie quem te convidou desta vez. Ela disse que os Elfos Noturnos têm um grande negócio e desejam cooperar com a Câmara de Comércio de Ash. Suas palavras exatas foram, em vez de fazer esse negócio com outras pessoas, é melhor fazer com a minha netinha. Hã? Sherry endireitou-se e apontou para si mesma. Entre irritada e divertida, ela disse, que neta dele eu sou. Eu não vou. Sherry não hesitou nem um pouco. Eles são só um bando de gente sem graça. Bella não aceitou a ordem de Sherry imediatamente. Em vez disso, após um momento de silêncio, ela disse hesitante, receio que ela já soubesse que recusaríamos. Então, ela disse que não importava se você recusasse, mas há algo para informá-la. Devido ao colapso do covil da mãe de Prole, a Vila da Noite Escura precisa implementar um aterro sanitário em larga escala. E, Sherry congelou por um momento, como se tivesse percebido algo. Então, seus olhos se arregalaram de descrença enquanto ela encarava Bella. E o túmulo da sua mãe será movido. Bella cerrou os dentes e disse. Como eles o usam? A raiva subiu a cabeça de Sherry. Seus olhos prateados pareceram arder em chamas quando ela se levantou abruptamente. Se eles tocarem um centímetro sequer do túmulo da minha mãe, eu os farei pagar. Uma imagem daquela mulher gentil e de cabelos grisalhos passou pela mente de Sherry. Ela fora a única mulher que demonstrara seu carinho. Certa vez, ela segurou Sherry em seus braços e gentilmente limpou os ferimentos que recebeu de colegas que atiravam pedras nela, dizendo à jovem Sherry que ela era uma menina nascida com amor e não um monstro desprezado por todos. Embora não houvesse amor naquela união, o que era bastante doloroso para ela amava Sherry. Sherry respirou fundo e ordenou, prepare o carro. Bella respondeu, imediatamente, minha senhora. Para a Vila da Noite Escura? Não, respondeu Sherry. Para a livraria. Quero me despedir do Sr. Lin. Lin já estava sentado no balcão de sua livraria, mas era raro não estar lendo. Cruzava os braços e esfregava o queixo com uma das mãos. Seu olhar era pensativo, com o olhar voltado para Giuseppe, que limpava a livraria. O musculoso Giuseppe vestia uma camisa um pouco mal ajustada, o que o fazia parecer ainda mais volumoso. Ele também usava um avental e segurava uma vassoura enquanto ajudava cuidadosamente a organizar os livros, o que o fazia parecer muito deslocado. Linji queria dizer algo, mas se conteve. Em vez disso, deu um tapa na própria testa e suspirou. Giuseppe era a razão pela qual o chefe Lin estava nesse estado. Quando o chefe Lin correu atrás de José para pegar alguns materiais para consertar sua parede quebrada, ele viu Giuseppe quebrando outra parede com um soco. Aquele incidente fez com que a visão de mundo de Lingia mudasse. Depois, ele chegou a ir até o muro e investigou cuidadosamente. Homens comuns certamente não conseguiriam quebrá-lo e se machucariam até mesmo tentando. No entanto, José teve força para quebrá-lo e, na verdade, ficou bem depois disso. Naturalmente, Linji começou a pensar. Parecia haver apenas uma explicação para tal situação. Giuseppe é realmente um ser transcendente, certo? Ou melhor, não consigo generalizar as pessoas. Talvez pessoas como você, deste mundo, consigam quebrar paredes com um soco quando estão extremamente irritadas. De acordo com seu estudo anterior sobre os documentos da União da Verdade, bem como a existência de Candela, isso provava a existência de poderes transcendentes neste mundo. No entanto, Linji acreditava que se tratava apenas de lendas, como as criaturas míticas da Idade Média na Terra. Mas agora, Linji percebeu que havia entendido mal. Principalmente quando Linji lembrou que no banquete, Gizishi não pareceu surpresa com a morte repentina de toda a família Fred. Como se ela já soubesse. Entretanto, embora Linji fosse bastante desconfiado, eles sempre mantiveram contato e se deram bem normalmente. Não seria um pouco estranho se eu fizesse uma pergunta estranha como vocês costumam ser tão fortes? Ou vocês têm superpoderes? Ah,
Como faço para tornar isso menos constrangedor? Ponderou Lin Ji. Grito. Um guincho agudo de freios vindo do lado de fora da livraria interrompeu os pensamentos de Lin Ji. Ele olhou naquela direção e, através das janelas de popa da porta, viu um belo par de sapatos de couro espiando por trás da porta de um carro preto de luxo. Senhor Lin. Assim que ouviu a voz animada de uma garota, a imagem do dono da voz já havia aparecido na mente de Lin Ji. Uma garota de vestido branco saiu do carro e entrou na livraria com facilidade. No entanto, seu rosto mudou ligeiramente ao ver um velho desconhecido lá dentro. Embora completamente diferente do grande cavaleiro radiante, que havia rumores de estar morto, em termos de aparência e aura, sua aparência neste momento teria respondido a muitos palpites. Principalmente porque Wilde, que deveria estar trabalhando com Sherry, parecia ter desaparecido completamente da face da terra. No entanto, a pequena moça se adaptou rapidamente. Senhor Lin, faz muito tempo que não o vejo. Sherry caminhava rapidamente, com passos curtos. Seus cabelos prateados dançavam e sua saia esvoaçava no ar, desenhando lindos arcos. Seu sorriso fofo revelava dois caninos minúsculos. Ela pulou e sentou-se no banco do bar em frente ao balcão, balançando os pezinhos. O que houve com essa visita repentina? Você não me avisou com antecedência. Lin Ji imediatamente abriu um sorriso profissional e olhou para a mocinha com ternura. No entanto, Sherry, que costumava ser pegajosa com ele, abaixou a cabeça e não olhou para cima. Depois de um tempo, ela finalmente revelou um rostinho lamentável e olhos vermelhos e inchados. O que houve? Por que você está chorando? Lin Ji beliscou o rosto delicado da garota e perguntou, franzindo a testa. Sherry franziu os lábios e fez beicinho. Acordei muito cedo esta manhã. É tudo culpa da Bella. Ah, entendi. Ficar na cama sem fazer nada não é um bom hábito. Lin Ji deu um leve sorriso. Pelo visto, você não veio pegar livros emprestados hoje, né? Tem algo que você queira dizer? Sherry levantou a cabeça e encarou os olhos negros do dono da livraria. Assim como ele estava muito longe dela, como se nunca tivesse mudado desde a primeira vez que se conheceram, tantos anos atrás. Não era errado que os mortais esperassem a piedade dos deuses desde o início. Caso contrário, como essas pessoas ousariam fazer um movimento? Eu vim me despedir do Sr. Lin hoje. Sherry tinha um sorriso diferente do seu habitual. Não era adorável, mas havia uma estranha gentileza e determinação incongruentes com sua aparência infantil. Lin Ji fez uma pausa e então ouviu Sherry continuar. Decidi proteger alguém que é muito importante para mim, mesmo que ela não esteja mais por perto. Ainda há algumas coisas que precisam ser defendidas. Para isso, posso fazer sacrifícios, mas isso pode envolver outras pessoas. Senhor Lin, se fosse você, o que faria? Lin Ji estendeu a mão para esfregar a cabeça e disse gentilmente, sempre senti que, quando estamos em um dilema, tudo dá certo se você seguir seu coração. Você já deveria ter uma resposta no coração quando veio me perguntar. Além disso, você já veio se despedir. Lin Ji riu baixinho e acrescentou, vá para onde quiser. Você não é mais quem costumava ser, certo? Se quer saber, Sherry é tão adorável que terá sucesso em tudo o que fizer, porque os seus não suportam ver você chorar. Claro, eu também não. Enquanto confortava Sherry, ele enxugou as lágrimas do rosto dela. Embora não soubesse o que tinha acontecido, precisava acalmá-la naquele momento. Sherry cerrou o punho e assentiu vigorosamente. Sim, porque conheci o chefe Lin, estou diferente de antes. Tudo bem, não se preocupe, Lin Ji riu baixinho. O mundo é pequeno. Talvez a gente se encontre em outro lugar em breve. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.